a cena de Jerusalém sendo destruída e deportada para a Babilônia. Jeremias é um profeta que acompanha todo este processo. Alguém imagine um crente que ama Deus e ama a obra de Deus e ama a sua igreja, e de repente ele vê a igreja caindo aos poucos, os irmãos se desanimando, e de repente as portas da igreja se fechando, e ele tendo que sair triste, cabisbaixo, porque está vendo o seu povo, os seus irmãos se dispersarem, se desviarem e se distanciarem de Deus. É óbvio que a cena é triste, e por isso o texto ele é um texto que é traduzido a partir da Septuaginta como lamentação. É um texto que nos traz à memória a tristeza, a vergonha do povo de Deus quando resolveu esquecer-se da palavra de Deus, da comunhão com Deus, da obediência àquilo que era a santa e a santa palavra de Deus. E o resultado era inevitável, porque a promessa de Deus sempre foi a mesma. Deus deixou escrito que todavia que o povo andasse em obediência, as bênçãos de Deus viriam sobre o povo. Mas a partir do momento que o povo resolvesse virar as costas para Deus, Deus enviaria uma nação de longe que iria sitiar Jerusalém e iria subjugar o povo e levá-lo cativo. E o que é que nós estamos observando aqui é a parte que nós não gostamos de Deus. Paulo diz em Romanos que nós devemos considerar a bondade de Deus, mas também a severidade de Deus. Deus é bom para aqueles que obedecem, para aqueles que seguem os mandamentos, para aqueles que têm vida com Deus, mas Deus também é severo, e por isso Ele criou inferno, e Ele criou também disciplina para aqueles que viram as costas para Deus. E o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o juízo de Deus sobre a nação que resolveu desobedecer a Deus e andar alheia à palavra de Deus. Então nasce o argumento de Jeremias, porque ele fica triste e observa o povo sofrendo, sendo levado cativo, e nós lembramos neste momento de um dia de tristeza. Esse livro é usado pelos judeus em Jerusalém, bem como os outros dos 5 rolos que existem em Jerusalém, e uma vez no ano é lido esse livro, e todos os judeus choram quando esse livro é lido. E quando eles resolvem ler Lamentações de Jeremias, eles choram unanimemente, desde criança, jovem e velhos, porque eles se lembram do lamento, eles se lembram do sofrimento, da vergonha do povo. E diz a história que ao serem deportados, as famílias são dispersas e eles andavam até mesmo sem roupa, os filhos sendo vendidos como escravos, as mulheres sendo vendidas como escravos, e a vergonha entrando em Jerusalém no meio do povo. E nós estamos tendo um momento de tristeza, de vergonha, que uma vez lido esse livro em Jerusalém, traz à memória ao povo a tristeza e a vergonha de um povo que fracassou diante de Deus. Meu Deus! E é interessante porque quando eu leio o texto e contextualizo ele, eu procuro ler em outros textos. Deixa eu perguntar aqui: quantos trouxeram a Bíblia? Dá um sinal com a sua mão. Você está com a sua Bíblia na mão? Sim ou não? Diga amém. Então permaneça com ela aberta para meditarmos na palavra. Amém? O texto diz: converta-nos, Senhor, a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias. Como? Eu fui ler esse texto naquela Bíblia Viva, que é uma Bíblia batista, e eu achei interessante, porque a tradução dela, a palavra em hebraico é techuvá, e techuvá é a ideia de retorno, é uma ideia de retornar, de voltar. E a Bíblia ela traduziu assim: obrigue-nos, Senhor, obrigue-nos a mudar de direção. O texto começa assim, literalmente em hebraico: obrigue-nos a mudar de direção, faça-nos voltar ao Senhor, porque essa é a única esperança de voltarmos a ter a alegria antiga, de voltarmos a termos os velhos tempos. E o texto ele não está simplesmente nos mandando convertermos, ele está, o profeta Jeremias, falando com Deus a obrigar o povo, a forçar o povo de alguma forma, de alguma maneira, criando uma situação ou não, para que esse povo reconheça e volte-se para Deus. É como aquele pastor que ora
Faça alguma coisa, Senhor, para que aquele homem ou aquela mulher possa se lembrar do Senhor, possa, em outras palavras, aí no mundo, possa barra para ele, porque ele vai sendo chamado a atenção pelo Senhor, se voltar para ti, Senhor, e ele vai então voltar à tua presença e adorar o Senhor. Essa era a lamentação de Jeremias. Meu Deus, aleluia! Obriga-nos a mudar a direção, Senhor. Obriga-nos. Às vezes, quando nós saímos da direção, perigo. O pastor ligou para mim e pediu oração pela família, porque o irmão dele terminou um culto de domingo na Assembleia de Deus do Belém e viajou, estava em viagem, passou por aquela ponte ali em Registro, naquelas regiões, e dormiu no volante. E ele saiu da ponte, caiu no rio, as duas filhas, a esposa no banco de passageiro, e ele desmaiou no volante. E elas conseguiram sair, mas ele fraturou a coluna. Depois os médicos constataram isso, e desmaiado morreu afogado. Mas foi interessante que naquela noite, apurando os fatos, Deus tinha falado com ele. Naquele culto, naquela noite, Deus já tinha alertado a ele, através de uma profecia de um irmão que nem apontou para ele, mas disse que tinha alguém que iria fazer uma viagem. Não era tempo de Deus, era para mudar a direção, sair daquela direção e voltar-se para o seu lugar, porque Deus não estava nesse negócio. Deus estava avisando para dar livramento, mas os ouvidos daquele irmão, daquele crente ou pastor, não estava atento à voz de Deus. Creia nisso. Deus vai falar com você aqui hoje. Deus tem uma palavra para o teu coração. Não te apresses em sair da presença de Deus. Quando eu olho esse texto, o profeta Jeremias pedindo algo de Deus para que o povo voltasse, eu vejo um homem que ama a igreja, alguém que quer ver a igreja unida, alguém que quer ver a igreja fervorosa, alguém que luta pelo povo e pela igreja para estar na presença de Deus. Eu quero perguntar nessa noite: quantos têm esse sentimento de Jeremias em seu coração? Diga amém. Amém. Às vezes vai diminuindo, amém, sim ou não? Porque é bem verdade, nós estamos vivendo em tempos que os crentes não se preocupam mais com o povo e com a igreja, não choram mais para que Deus trabalhe para unir o povo, e algumas pessoas já não estão nem aí se a igreja vai ou fica, se ela desenvolve ou não, se ela caminha ou para, se ela se volta para Deus ou para o mundo. Nós estamos vivendo em tempos que nós precisamos, assim como o profeta Jeremias, acredite, derramar lágrimas na presença de Deus, para que Deus chame a atenção de algumas pessoas e tragam elas de volta ao primeiro amor, de volta ao louvor, de volta à oração, de volta à comunhão, de volta ao evangelismo, de volta a se envolver naquilo que é o reino e a construção das coisas de Deus na face da terra. Você trouxe a sua Bíblia? Diga amém. Amém. Livro de Josué, capítulo 3, verso 5. Veja o que diz o profeta também Josué. Josué 3, verso de número 5. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Eu vou ler. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. Para um Jeremias ou uma igreja que clama a Deus, uma ação, uma intervenção na vida de alguém ou de um povo, para que eles se voltem para Deus, se converta, Deus automaticamente traz uma contra-resposta. Eu volto e eu vou agir, mas quando eu chegar, diga ao povo que santifique. Você está com o texto aberto? Diga amém. Amém. Disse Josué também ao povo: santifique, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Você está com a sua Bíblia aí? Diga amém. Amém. Amós, capítulo 4, verso de número 12. Deixa eu dizer algumas coisas nessa noite da parte do Senhor. Amém? Quem achou diz amém. Amém. Tem certeza? Achou primeiro que eu? 4, então leia bem alto. 4:12, pode ler. Portanto assim te farei, ó Israel. Portanto assim te farei, ó Israel.
E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. A questão aqui não é mais se nós vamos orar e se Deus vai trabalhar. A questão hoje aqui agora é: será que nós estamos preparados para ter um encontro com Deus? Será que se Jesus raiasse nas nuvens agora, nós estaríamos preparados para passarmos diante daquele cujos olhos são, como diz a Bíblia, como chamas de fogo? Será que se Ele dissesse: olha, eu vou me voltar para a minha igreja hoje, a nossa igreja contemporânea, estaria preparada para se encontrar com Deus hoje? Só existe uma maneira de uma igreja estar preparada para se encontrar com Deus, e essa maneira é, segundo o que disse Josué, santificando. Se essa igreja ela não estiver em santificação, sendo lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, descendo a cada dia em oração e pedindo perdão ao Senhor, essa igreja não estará preparada para se encontrar com o Senhor da glória, que há de vir a qualquer momento. Eu quero dizer nessa noite que cantar bonito não vai adiantar. Pregar bonito não vai adiantar. Naquele dia do encontro com o Senhor, vai se mostrar outra vez quem é e quem não é, quem serve a Deus e quem não serve, quem é de Deus e quem a marca da promessa, o selo do Espírito e quem não é. E eu vou dizer para você nessa noite que barulho não impressiona Deus. Mas a minha Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Louvado, engrandecido. Porque nós temos que nos preparar para se encontrar com Deus. E por que é necessário santificação? Simplesmente por causa do pecado. Vamos contar uma história aqui hoje. Por causa do pecado, tão fortemente agarrado, alicerçado em nossa natureza, se faz necessário eu e você santificar a vida. Ninguém pode ter o melhor de Deus sem santificação. Ninguém pode experimentar o melhor do Senhor sem vida com Deus. A nossa natureza caiu desde o Éden, e a partir dali Deus vem pedindo ao homem santificação. E por que santificação? Porque Ele é santo. O homem estava em um estado de santidade com Deus no Éden, mas a Bíblia Sagrada diz, e quando nós lemos o livro de Gênesis, principalmente também no capítulo 3, nós vamos aprender que o homem, estando no Éden, ele ali tinha uma comunhão com Deus, e todos os dias Deus passava na viração do dia, diz a Bíblia, e tinha um encontro com Adão e Eva, e todos os dias Deus ensinava algo novo ao homem. O homem foi feito, foi criado para aprender com Deus. Ele não foi feito e criado para aprender tudo de uma vez. Ele precisava se relacionar com Deus, e a cada dia ele deveria aprender que todos os dias deveria se lembrar de Deus. Todos os dias ele tinha encontro marcado com Deus. Eu não sei porque alguns crentes acham que foram chamados só para ser crente domingueiro e só vai à igreja aos domingos, mas a minha Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher para se relacionar com Deus todos os dias e na viração do dia. É desejo do Criador e é vontade de Deus. Então Deus passava e ensinava, e o homem foi aprendendo. Chega a serpente e ela chega com aquilo que nós chamamos aí fora de 7:1 ou 1:7:1, por alguns que assim dizem. Ele começa a fazer a serpente, Satanás, uma promessa que eles poderiam ter conhecimento fácil. Sabe aquilo que nós ouvimos aí fora? Que você vai para um colégio hoje, um curso de teologia, por exemplo, e estuda 6 meses e já está formado. Tome cuidado, isso aí está meio estranho. Quem prometeu conhecimento fácil foi Satanás, porque ele disse: olha, sabe por que ele não quer que você coma do fruto da árvore da vida? Porque você vai ser como Deus. Como assim? De um dia para o outro
dias, quando vão tirar, por exemplo, uma carta de motorista, alguém lhe faz um suborno e ele aceita, paga um tal do quebra e vai lá corromper-se diante da serpente, diante de Deus. Chega na igreja, pula, chega na igreja, canta, dá roda o pio, mas é um desconcertado lá fora, é um corrupto lá fora, não tem santidade diante de Deus. E esse tal terá problema quando se encontrar com Deus naquele dia. E não me venha com essa conversa que se você não der quebra não passa, é mentira. Essa conversa já veio lá do Éden. Já veio do Éden. Eu tirei minha carta sem dar um quebra, fui reprovado em moto, paguei de novo, estudei, passei. E quando vieram com essa conversa eu repreendi em nome de Jesus. Agora, se você é fraco e não conheceu a Deus ainda, é outra coisa. Prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor o teu Deus. O homem cai. Quando ele olha para si, está nu. Vem a vergonha por causa do pecado. O que é que o homem faz? Começa a se esconder. E a voz de Deus, como de costume, ecoa no Éden. E essa palavra voz, em hebraico, é gol. Diga comigo, gol. Vamos de novo, diga gol. Era a voz personificada de Deus. Era a própria palavra, o verbo que se movia no Éden para se encontrar com o homem. E todos os dias Deus tinha um encontro com o homem lá no jardim do Éden. Mas agora o homem está caído, está com vergonha. É comum do homem, quando peca, desaparecer. É comum do homem, quando usa de engano, não permanecer na casa do Senhor. É comum do homem, quando está em pecado, fugir da presença de Deus. Sabe o que explica porque algumas pessoas estão correndo da igreja? É porque muitas vezes, nem todas, pecaram, estão com vergonha, não se sentem compatíveis, assim como Adão e Eva perceberam que não dava mais para ter comunhão com Deus naquele lugar, porque estavam nus. O pecado revelou neles a vergonha e eles sabiam que não podiam mais se relacionar com Deus. Glória a Deus. E Deus traz uma jornada em busca do homem. E Deus começa a procurar Adão, onde estás? E Adão por fim se apresenta. E eles têm um diálogo. E nesse diálogo Deus aplica a sentença para Adão, aplica a sentença para Eva, aplica a sentença para a serpente. E essa é a sentença de Deus para Adão e para Eva. A maior e mais dura delas era serem expulsos do Éden. Queridos, o homem que anda em pecado, ele anda se escondendo. Até os dias de hoje, o homem ele foi criado para ter comunhão com Deus, mas por conta do pecado, a alma dele até quer se relacionar com Deus. Já disse Erasmo que Deus criou um homem com vazio do tamanho de Deus. O homem tem necessidade de Deus, a alma do homem precisa de Deus. O homem não pode viver sem Deus. É por isso que ele anda em busca, como em nossos dias, atrás de um Deus, se escolhendo ou se escondendo atrás das árvores religiosas em nossos dias, a árvore do budismo, do hinduísmo, do shintoísmo, porque ele tem necessidade na sua alma de conhecer o Criador. A igreja dorme. Você é chamado para apresentar o Rei da Glória. Você é chamado para apresentar aquele que te chamou, aquele que te escolheu e aquele que te capacitou para pregar o Evangelho. E Deus continua chamando o homem para sair de trás das folhagens da religiosidade e ter um encontro com o verdadeiro Deus. E o homem é expulso, porque o Éden agora não é mais compatível com o homem pecar. Ele é um corpo estranho no Éden. É como o homem que come e o organismo rejeita, porque fez mal ao organismo. Então o corpo tem que jogar para fora aquilo que é incompatível com o organismo. E o homem agora, estando em pecado, ele é expulso do Éden, porque o Éden não é mais compatível para o homem. Ele precisa sair, mas Deus libera palavras de bênção e de misericórdia e começa a trabalhar em procura ou à procura da vida do
começa a agir. E sabe quais são as ações de Deus? São as alianças. Deus se aproxima do homem e chama o primeiro homem chamado Abraão e propõe a Abraão uma aliança. E essa aliança revela-se nela a vontade e o desejo de Deus, que era que o homem voltasse a ter comunhão com Deus, voltasse a estar na presença de Deus, voltasse a estar louvando, bendizendo e adorando a Deus. Talvez você não saiba ou tenha se esquecido por que Deus te criou e qual é o objetivo de você estar aqui nesta noite. Deixa eu dizer uma coisa, e eu quero lhe lembrar: você não está aqui porque você precisa de uma bênção, você não está aqui porque você precisa de uma porta, você não está aqui porque você precisa de um marido ou de uma esposa, não. Você está aqui porque você foi criado, foi feito com um objetivo de ter comunhão com Deus e de adorar a Deus. Quando eu leio a Bíblia em Atos capítulo 17, ela nos revela o apóstolo, podemos dizer Lucas ali, mas nas palavras de Paulo, Lucas escreve e Paulo fala que Deus de um só fez todos os homens e separou, determinando tempos e lugares para que cada um, no seu devido tempo, pudesse buscar a Deus e talvez tateando, pudesse encontrá-lo na sua busca. Deus te trouxe aqui hoje para ter um encontro contigo. Deus te trouxe aqui hoje para falar com você. Você entrou hoje no Éden de Deus e a voz de Deus vai atingir o teu coração aqui hoje. Aleluia! Mas diz a Bíblia que Abraão falha na aliança. Deus não desiste. Sabe o que Deus faz? Chama o nome por nome: Moisés, tirar das águas. E diz a Bíblia que Deus também faz aliança com Moisés e o povo de Israel. E é interessante que nós descobrimos aqui mais uma vez Deus na sua jornada. Você trouxe a sua Bíblia, diga amém. Vamos fazer uso. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 8. Quantos acharam, diga amém. Livro de Êxodo 3, 8. Veja o que diz a palavra do Senhor. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e dos jebuseus. Veja, preste atenção. Deus poderia dizer: eu vou devolver vocês ao Éden. Deus poderia fazer o que Ele quisesse, mas Deus faz o quê? Faz aliança e diz: eu vou levar vocês para uma terra estranha, de certa forma, onde existe muita idolatria, onde vocês vão passar no meio de um povo estranho, um costume estranho, que adoram deuses estranhos. E Deus deu mandamentos para eles, quando deveriam entrar lá e cumpri-los, não se contaminando com aquele mundo daquela época. Deus estava conduzindo o povo pelo processo de santificação, e é por isso que eles passam pelo deserto. Era para passarem no processo de santificação, de purificação, para sair do outro lado em uma comunhão com Deus, conhecendo o Deus dos milagres, o Deus que os criou, o Deus que os formou e que estava trabalhando e cumprindo as suas promessas em suas vidas. E aí Deus propõe algo muito interessante, que é o tabernáculo. Está com a Bíblia aberta? Diga amém. Amém. Êxodo 25, verso 8. Êxodo 25, verso 8. Aleluia. Vamos achar? Diga amém. Amém. Aí ele diz: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diz assim: a vontade de Deus, A vontade de Deus, o projeto de Deus, é habitar em nosso meio. Em nosso meio. Sabe quem enxerga aqui? A bondade de Deus, a jornada de Deus, a tua procura, a minha procura. Assim como Ele procurou Adão, onde estás? Assim como Ele desceu e fez aliança com Abraão, assim como Ele desceu e fez aliança com Moisés, e deu ordens a Moisés para construir um tabernáculo
Abra sua Bíblia. Capítulo 29, verso 43. Quantos acharam? Diga amém. Olha o que diz o 43. E ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Verso de número 45. Veja o que diz. E habitarei no meio dos filhos de Israel. E lhes serei por Deus. Prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Você foi conduzido aqui pela mão de Deus para ter um encontro com Ele. Você não está aqui por um acaso. Existem milhões de pessoas lá fora, todas elas, a grande maioria, perdidas, se prostituindo, bebendo, fumando, matando, se drogando, fazendo tudo que não presta e que não agrada a Deus. Mas você não. Você está aqui porque Deus abençoou a tua alma. Você está aqui porque Deus falou o teu coração. E você não está aqui por um acaso. Deus tem um projeto em tua vida. Agora sabe o que me chama a atenção? É que Deus manda Moisés fazer um tabernáculo. E o que é mais interessante, o que é que nós temos no tabernáculo? Nós temos a pia de bronze, nós temos a mesa dos pães ázimos, que tinha 12 pães, nós temos o altar do incenso, nós temos o candelabro, nós temos a arca da aliança. E sabe o que é que nós aprendemos com tudo isso? Aprendemos algumas coisas. Por exemplo, a arca da aliança, ela era feita de madeira de acácia, coberta com ouro, e ao propiciatório onde tinha a figura dos querubins era feito de ouro maciço. Nós temos no tabernáculo só 2 peças que são feitas de ouro maciço. Sabe qual é a segunda peça? O castiçal. As demais são feitas de madeira, de bronze, outras cobertas com ouro, mas não de ouro maciço. Pastor, o que representa isso? Nós temos aqui alguns mistérios. Primeira arca representa Deus, o propiciatório, o trono de Deus com os querubins. O ouro representa a glória de Deus. Já o candeeiro, o castiçal, representa Jesus, que outra hora disse: eu sou a luz do mundo. Representa Jesus, porque em Apocalipse 22 e verso 22, 21 e 22, ele vai dizer que Deus na Nova Jerusalém é a glória e Jesus é o castiçal na Nova Jerusalém. Deus brilha com a glória e Jesus transfere essa luz, e a glória representa o ouro. Deus estava ensinando no tabernáculo algo que Ele quer conosco nos céus. A presença de Deus, a presença de Cristo em nosso meio. O que é mais interessante é que a arca é projetada por Deus para representar para nós o Éden. Perceba que o Éden, nós temos pelo menos 3 coisas de dentro dele. Eu disse quantas? 3. Nós tínhamos no Éden o fruto da árvore da vida, sim ou não? O fruto do conhecimento do bem e do mal, sim ou não? Nós tínhamos a voz de Deus que se movia no Éden, sim ou não? Pois bem, sabe o que tinha dentro da arca? As tábuas da aliança, que representam a voz de Deus que estava dentro do Éden. Sabe o que nós tínhamos dentro da arca? Nós tínhamos um pote com maná, que representa o fruto da árvore da vida, que o homem perdeu no Éden. Sabe o que nós tínhamos dentro da arca? Nós tínhamos lá a vara de Arão que floresceu para denunciar um grupo de obreiros fraudulentos que queriam tomar a posição de Arão naqueles dias, que representa a rebeldia de Adão e Eva. Sabe o que nós tínhamos no propiciatório da arca? 2 querubins. Sabe o que Deus colocou na porta do Éden? 2 querubins, uma espada flamejante que se movia, mostrando ao homem que ele não entra lá desconcertado, ele não entra lá em pecado.
sou pregador da palavra. Antigamente se pregava a palavra para converter almas, hoje é para o povo pular. Olha aí, Jesus. A palavra constrange, converte, limpa, e quando ela alegra, amém. Mas o objetivo dela não é só alegrar, é nos preparar para se encontrar com Deus. Deus está à nossa procura. E eu quero te dizer uma coisa: nem o inferno, nem Satanás e os demônios vão impedir o agir de Deus. Os judeus até hoje, eles fazem um armáriozinho do lado de trás do altar. Eles chamam de Brit Aron, que quer dizer Arca da Aliança. E dentro desse armáriozinho tem uma Torá dentro dela. Torá cachê, eles chamam Torá pura. E quando é o momento da palavra, sabe o que eles fazem? Abrem o armário, pegam a Torá e saem cantando o hino. E eles saem passando a Torá, e as pessoas saem beijando e dizendo: bendito és tu, Eterno, que nos mandou do céu a tua palavra para nos limpar e nos dirigir, nos santificar na face da terra. É um povo que ama a palavra, é um povo que ama a Bíblia, e por isso muitos deles, e mais de 50, 60, 70% já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da alma. Nós estamos vivendo os últimos dias, até eles estão achando Mashiach e Yeshua, e vão entrar lá, e muitos de nós, e queremos levar uma vida errada, pensamos que vamos entrar, mas vamos nos enganar naquele dia. Mas Deus continua à procura do homem. Sabe o que acontece? O homem falha com Deus. Moisés falha, toda a nação de Israel falha. Chega os dias de Salomão. Salomão então diz com seu pai: Davi queria construir um templo. E você que lê a Bíblia vai se lembrar disso. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E sabe qual é uma das razões porque Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi descobriu o desejo de Deus, que era de habitar no meio do povo. É por isso que Davi pega a arca. É por isso que Davi trabalha para construir um templo. Mas Deus não aceitou, porque Deus sabia que nas mãos de Davi tinha sangue. E aí Deus usa a vida de Salomão. E porque o tempo é pouco, eu não vou dar descrições do que era a construção do templo de Salomão, mas era algo grandioso. E sabe o que acontece, queridos? Nós chegamos nesse estágio desse versículo aqui. O lugar que era para a habitação de Deus, para a manifestação de Deus, estava profanado. Gente querendo servir a Deus de qualquer jeito. O pecado em alta. A coisa estava como nos dias de Elias, onde todos entravam, e os filhos de Elias entravam e se prostituíam e comiam sacrifícios, a ponto de surgir uma palavra nos dias de Samuel: e acabou, foi-se a glória. E ninguém sentia mais nada, ninguém via mais nada, e não estava acontecendo mais nada. É o quadro de muitas igrejas hoje. Ninguém vê mais a cura, a libertação, a conversão genuína de almas, e a glória não se manifesta mais como era outra hora. E aí Jeremias presencia o templo de Salomão cair. O povo é deportado aproximadamente no ano 485 a 86. E quando o povo retorna, os anciões que voltam com Esdras, Neemias e os profetas contemporâneos observam o templo de Zorobabel sendo construído. E diz a Bíblia que eles olharam aquilo e choraram amargamente, porque eles esperavam a profecia de Ageu, que dizia que a glória da última casa seria maior do que a primeira. Mas eles olharam e viram um templo não tão formoso como o templo de Salomão, um templo ainda caído, sem tamanha glória. E eles olharam e disseram: não é isso a glória, não é isso a promessa. E diz a Bíblia no livro de Esdras que eles começaram a chorar, assim como Jeremias. Esse templo fica em andamento até os dias de Jesus.
Só que eles não sabiam qual era o mistério. A promessa dizia: a glória da última casa seria maior do que a primeira. E aí vai se cumprir essa promessa, sabe aonde? Você trouxe a sua Bíblia, diga amém. Quem não trouxe diz misericórdia. Abra a sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 1. Estou chegando lá. Capítulo 1 de João. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Junto comigo, misericórdia. Verso número 14. Veja o que diz: e o verbo se e habitou, diga habitou, entre nós. Sabe como vai se cumprir o mistério de Deus? Não deu certo no Éden, não deu certo no tabernáculo, não deu certo no templo de Salomão, não deu certo no templo de Zorobabel. Então Deus disse: eu vou fazer um tabernáculo diferente agora. Então Ele preparou um corpo para si, deixou a glória, o Filho de Deus desceu, tabernaculou, que é a palavra em grego aqui, dentro do seu tabernáculo, e Ele então vem habitar entre nós. E nós temos agora a mesma voz que se movia no Éden, dentro de um tabernáculo ambulante, trabalhando e andando no meio dos homens. E o texto se completa, dizemos: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus visitou o seu povo através do seu Filho. Eu quero te dizer, meu irmão, a maior manifestação da palavra de Deus aconteceu na pessoa de Jesus. E segundo Apocalipse, Ele continua andando no meio dos 7 castiçais. Essa mesma palavra hoje, um corpo glorificado através do seu Espírito, está em nosso meio. E acontece a glória de Deus se manifestando de tal forma que o homem jamais viu nenhum tabernáculo corpo. O verbo se fez carne, que se movia no Éden e habitou entre nós. E a dificuldade dos homens naquele dia foram reconhecer, porém reconhecer que Jesus era o verbo que se fez carne. Sabe qual tem sido a dificuldade de muita gente hoje? É reconhecer a Jesus como a palavra de Deus para a sua vida, que tabernaculou, como a maior mensagem de Deus que o homem precisa ouvir, como a maior manifestação do desejo, do anseio, se é que posso dizer, da vontade de Deus que está em nosso meio. É por isso, meu irmão, que quem não tem Cristo não tem Deus. É por isso, minha irmã, que quem não recebe a Cristo continua vazio, sem a presença de Deus. É por isso, meu irmão, que quando Cristo é esquecido nos louvores e nos púlpitos, a igreja é vazia, a festa fica vazia. Mas quando Ele é santificado como primícia no altar, nos louvores, em nossas vidas, Deus se manifesta em nosso meio. E me preocupa quando eu ouço hinos, eu, você, e Deus está dizendo: quando é que vai chegar esse louvor aqui? Meu Deus, olha aí. Aqueles louvores que outra hora nós falávamos com Deus: Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. E Deus está procurando no meio do seu tabernáculo louvores que exaltem Ele. Eu já estou cansado de ouvir louvores que mexem com o ego de pessoas e que não exaltam a Deus, onde Deus é esquecido na ponta da caneta. Como diz o salmista no Salmos 45, que a minha língua é como a pena de um destro escritor no tocante ao rei. E ele diz: meu coração ferve com palavras boas. Deus se manifesta aonde Ele é glorificado. Deus se manifesta aonde Ele é lembrado. Deus se manifesta aonde Ele é invocado através do nome de Jesus. Fora disso é só barulho. É dessa maneira.
Sabe qual é o mistério agora? É que Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia e vai para os céus. E ele é chamado na Bíblia agora de cabeça. E sabe quem é chamado de corpo agora? Dá uma olhadinha para o teu irmão e diz assim: é você. Diga, é você. Fala mais forte, é você. Você é o corpo agora. Ele é o cabeça. Sabe aonde vai se manifestar a palavra e a glória de Deus? Na minha e na tua vida. Sabe onde Deus quer manifestar a voz dele e a glória dele? É na igreja. O corpo de Cristo está vivo na terra. Sou eu e você. E esse corpo, ele caminha por todos os cantos, manifestando a glória de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus. Meu irmão, não aceite ter uma vida vazia, gelada, cabisbaixa, de tal forma que você entre em um lugar como esse e saia da mesma maneira. Eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui para encher a tua vida, para encher a tua alma, para usar o corpo dele na face da terra. Você trouxe Bíblia? Diga amém. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita em vós. Verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é. Dá uma olhadinha no teu irmão e diz assim: ei, mas você quer fazer assim, ei, jovem? Deus te quer em santidade. Toma cuidado com a sujeira do mundo. Você foi comprado para glorificar a Deus. Esse corpinho é bonito, não é para ninguém ficar amassando aí fora, pegando aí fora, não. É só para o marido e para a esposa. E naquele dia, quando você se encontrar com o teu noivo, até lá diga: ele é de Jesus, é templo de Deus, é para o uso do rei, é para o uso da glória de Deus, para a manifestação da palavra, da unção, da virtude. Eles é uma vergonha. Nós passamos em frente à igreja, é jovem desmunhecado, é jovem agarrado com moça, é um apertando o outro, é as coisas aparecendo e dizendo que é templo de Deus. É uma pouca vergonha. Isso não é templo, não tem glória. Ei, meu irmão, você é templo de Deus, manifesta a glória. E como pastor, eu fico com vergonha. Eu fui pregar em um congresso em Madureira que eu tive que quase pedir uma venda, porque a mocidade botou um vestidinho aqui em cima que eu disse assim: eu não vou conseguir pregar, Jesus. Se eu pregar, eu vou dar um cajado nessa igreja. Misericórdia, Deus. E pastor, irmão, tem isso. Pastor, ele cuida, pastor, ele prega com doutrina. E se eu pudesse só assumir o púlpito da minha igreja, quem é pastor, sabe por quê? Porque ele está preocupado com o corpo. O salteador com fama, com dinheiro. E aí nós observamos uma mocidade hoje, talvez não aqui no nosso bairro, mas que não entendeu o que é ser templo de Deus. Aleluia. Que não entendeu qual é o Éden de Deus hoje. Que não entendeu que é jardim fechado de Deus. Eu não sei se eu contei aqui do juiz que está com a irmã em Fortaleza. Já contei para vocês? A irmãzinha saiu do culto e tinha um rapaz que era juiz na cidade. Ficou olhando ela várias vezes. E um dia ele, na beira da praia, quando ela ia passando, atacou ela, estuprou e matou. E a perícia descobriu nas unhas dela, nos dentes dela, o DNA, porque ela arranhou o rapaz e mordeu ele, mordeu o cabelo, e ficou cabelo nos dentes dela, e ficou nas unhas dela carne do corpo dele. E quando fizeram, a polícia inteligente achou que era o juiz, e bateu na porta e prendeu. Isso deu uma repercussão. Naquele dia, as nossas igrejas em Fortaleza chorou. É dessa maneira.
mas ela foi durante um ano ou mais tema da mocidade. Por quê? Porque ela deu um bom exemplo. Você trouxe Bíblia? Diz amém. Abre em Provérbios 11, verso 16. Preferência a versão corrigida. Quem achou, diz amém. Olha o que diz: a mulher plausível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. Essa jovem diz aqui: ninguém toca. Se quiser tocar, tem que me matar. Meu Deus! E ela guardou a honra dela como um valente que guarda o seu tesouro. Hoje nós estamos vivendo em tempos do tal do fica, do tal pode tudo, do tal todo mundo faz o que quer. E a defesa da honra daquilo que é de Deus, e a defesa da honra daquilo que é do Senhor. A mulher plausível guarda a honra, como os violentos guardam a riqueza. Tem gente que não sabe para onde está indo, e quem não sabe para onde vai, pega qualquer ônibus, qualquer um serve, qualquer um eu vou, qualquer um eu pego. Se converta, Jesus está voltando. A igreja do Senhor não é lugar de fica. Eu estou me aquecendo. Glória a Deus, aleluia. Eu só pego no trouxe Bíblia, diga amém. Abra comigo em Efésios capítulo 4. Efésios 4. E eu sempre digo onde você não gosta de Bíblia, não me chama. Glória, aleluia! Porque se não fizer a exposição da Bíblia, Salmo 119, verso de número 130, a exposição das tuas palavras dá entendimento ao homem mais simples. Capítulo 4, verso de número 1 em diante, quantos acharam, diga amém. Amém. Veja o que ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Oi? Isso. Do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade e bondade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só e Pai de o qual é sobre e por todos e em diga, Deus está em todos aqui, porque todos são tabernáculo de Deus. É por isso que Paulo diz em Coríntios que ao tocante das coisas espirituais não consideremos mais o irmão como alguém que não seja nascido de novo, santo do Senhor e nova criatura. Porque a visão de Paulo era que Deus habitava no corpo. Você é o corpo de Deus, o tabernáculo do Senhor. Sabe como é que Deus habita em nós? João 14. Estou controlando aqui o meu tempo. Quem achou João 14 diz amém. Verso 21. Deixa eu perguntar aqui: quantos querem que Deus enche a sua vida e more em sua vida? Diga amém. Amém. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que? E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o ama, e viremos para ele e faremos nele morar. Glória a Deus. Se não guardar a palavra é só barulho, se não guardar a palavra é só movimento. Mas quem guarda a palavra como o tabernáculo de Jesus, que é a palavra encarnada, esse é cheio de Deus. Deus é na vida dele, a glória se manifesta. Levanta o demônio e cai, levanta a calúnia e cai, levanta a doença e é queimada, porque a glória de Deus acompanha quem tem compromisso com a palavra de Deus. E aí, senhores e senhoras, por último, a glória de Deus. E eu vou contar com vocês
Junte comigo, diga Éden, 1. Tabernáculo, 2. Templo de Salomão, 3. Templo de Zorobabel, 4. Templo que é Jesus, 5. Templo que é a igreja, 6. Está faltando um para o número 7. Olha aí. Aleluia. Glória a Deus. Que templo é esse? Deus! Glória. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 11, 19. É dessa maneira, Senhor. Aleluia. Apocalipse 11, 19. Louvado, engrandecido. Aleluias. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Veja o que diz. E abriu-se No céu. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande Sarai. Apocalipse 13, verso 6. Leia comigo. 13, 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Diga, Deus tem um templo, um tabernáculo lá em cima. O da terra era só sombra, o lá de cima é real. Dá uma olhadinha no teu irmão e diz assim: a promessa não tarda, é verdadeira. Abre sua Bíblia comigo em Apocalipse 15, verso de número 5. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Leia comigo. Depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo dos testemunhos se abriu no céu. Se abriu? No céu! E agora, o que acontece com esse templo? Apocalipse 21. Glória a Deus, Jesus. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Pode ler. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Veja o desejo de Deus, veja a vontade de Deus, veja o projeto de Deus, veja o que Deus está prestes a executar. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e serão seu Deus. Você vai morar com Deus no tabernáculo dele, é projeto dele. E diz Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E Jó já disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Se prepare. Oh, glória! Prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Aleluia! Mas o justo viverá da fé, e se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a conservação da alma. Glória! Dê uma olhada para o seu irmão e diz assim: eu vou entrar lá. Diga: eu vou entrar lá. Deus vai estar comigo, e eu vou estar com ele. Diga: eu vou me santificar, eu vou me preparar para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. E aí eu quero fazer valer o nosso tema: convertendo-nos a Ti, Senhor. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como Deus. Sabe quando que vai ser renovado de forma completa? Como nunca, quando Jesus, a qualquer momento, raia nas nuvens. Aleluia! E aí, não se engane com o que o mundo está querendo lhe oferecer, porque o que te espera
é muito maior e muito melhor. E vai valer a pena. Que Deus possa conservar cada um de vocês. E essa igreja, bem como todos nós, na sua presença, santificando e aguardando Jesus voltar a qualquer momento. E todos que assim creem disso. Fiquem de pé, vamos orar. Deixa eu perguntar nessa noite, tem alguém no nosso meio que não é crente? Dê um sinal com a sua mão para que eu te conheça. Todos são crentes? Graças a Deus. Tem alguém que se afastou, está afastado por alguma razão? Todos estão em comunhão? Amém. Cubra a sua cabeça, ore comigo. Pai, muito obrigado por esse dia, por essa palavra, por esse culto. Nós temos uma grande responsabilidade, Senhor. Quando o Senhor esteve aqui fisicamente e disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e o Senhor disse que nós deveríamos brilhar, e nós queremos manifestar a Tua glória, Pai. Ó bendito e santo, verdadeiro, justo e fiel, enche as nossas vidas da Tua presença, Senhor. Derrama, Senhor, da glória do Teu trono sobre as nossas vidas, Pai. No Teu Espírito, Senhor de Israel. Este irmão, esta irmã, meu Pai, que entrou aqui nessa noite desanimado, descomprometido, Senhor, talvez pensando em parar e desistir. Eu venho te pedir a benção verdadeira. Nós aprendemos hoje aqui que o Senhor está à procura dele, que o Senhor quer habitar com ele, quer habitar na vida dele, quer usar a vida dele, quer usar a vida dela, Pai. Toma essa vida em Tuas mãos. Aleluia. Livra do maligno, das setas, das tentações. Fale ao seu coração. Opera, meu Pai, sobre cada vida. Faça a Tua obra, pois assim bendito e exaltado nós te oramos, rogamos e pedimos. Achei Yeshua HaMashiach. E todos que creem disso? Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Se puder as palmas, louve o Senhor. Pelo menos hoje, faça isso, eu agradeço. Que Deus abençoe a todos.